paradora da casa, né? Ela é evangelizadora e no momento eu não estou evangelizando, mas estou trabalhando no passe. Na verdade, estou fazendo um pouco de tratamento espiritual, porque estou precisando. Não é porque a gente está falando aqui na frente ou porque a gente tem milhões de anos na casa espírita que não vai ter um momento que às vezes a gente precisa dar uma paradinha e cuidar da gente, né? E eu estou dando essa parada no espaço para poder cuidar um pouquinho de mim. E estou fazendo um tratamento espiritual. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre as faculdades morais e intelectuais dos espíritos. E intelectuais nossas, né? Morais e intelectuais nossas. Do Livro dos Espíritos e também uma parte do Evangelho. Esse texto, esse tema, ele está no Livro dos Espíritos, mas eu peguei e dei uma puxadinha no Evangelho para complementar o assunto, tá bom? Então, vamos começar. Opa, foi o que eu fiz. Fica aí, por favor. É nesse daqui do lado, né? É pro lado. Passo. Pronto, tá bom. Então, bem-vindos à Jornada do Ser. Essa é a pergunta inicial desse tema, né, do Livro dos Espíritos, que nós vamos ler agora. De onde vem ao homem suas qualidades morais, boas ou más? Resposta dos Espíritos: são as do Espírito que está encarnado nele. Quanto mais esse Espírito for puro, mais o homem será propenso ao bem. E aí essa pergunta embaixo fui eu que fiz. Nascemos uma folha em branco? Observe uma turma de jardim de infância. Essa pergunta, né, das qualidades morais boas ou más, ela traz para a gente uma reflexão de em que estado nós estamos, né? Nós somos espíritas, então nós acreditamos na reencarnação, certo? Então vamos parar para pensar um pouquinho. Será que a gente nasce porque a gente está reencarnando? Digamos, eu agora como Suzana, estou aqui bebezinha, nasci, eu sou uma folha em branco? Não, né? Eu tenho reencarnações passadas, eu tenho vivências passadas, então eu trago comigo uma série de experiências, uma série de conhecimentos, de vivências que vêm comigo, que vêm me acompanhando de outras encarnações. E aí tem uma coisa legal de olhar para o jardim de infância, que você vê aquele monte de coisinha gordinha, pequenininha, brincando lá, e você percebe o comportamento deles. E aí você vai ter criança que está puxando o cabelo da outra, você vai ter criança que está enfiando o dedo no olho do outro, que vai ter aquela criança que está ali ajudando a pegar os brinquedinhos e a guardar, vai ter aquela criança que está ali calma, tranquila, prestando atenção, sentando na rodinha, vai ter criança com uma série de comportamentos ali. Eu gosto de lembrar da história da minha filha, né? Eu tenho uma das minhas filhas, ela está atualmente com 12 anos, e ela no jardim de infância aconteceu uma coisa bem interessante. Ela estava com 3 anos e um pouquinho, né? E nesse dia a professora estava lá dando aula e a professora se engasgou e começou a tossir loucamente, né? E aquela coisa. E a Alice olhou para aquilo e foi a única criança que largou o brinquedinho que ela estava na mão e veio para frente do cercadinho e começou a gritar: socorro, socorro, a tia, socorro, chamando alguém para acudir a professora que estava tossindo. As outras crianças estavam lá como se nada tivesse acontecido e ela parou. E a professora ficou tão tocada com isso, né, que quando eu fui buscar ela na escola, no final da tarde, ela foi me contar: Suzana, aconteceu uma coisa muito interessante hoje. Então, isso vai demonstrar que vai existir entre nós seres que já estão trabalhando a empatia, né? Trabalhando essa coisa de olhar para o outro e tentar ajudar, essa coisa de ser mais irmão, de ser mais, né? Ser mais próximo, de fazer algo. Então a gente tem esse comparativo interessante para fazer quando a gente observa uma turminha do jardim de infância, né? Quando a gente entende que esse espírito, quanto mais o espírito for puro, né, mais ele é propenso ao bem. De onde vêm as nossas qualidades? O homem reflete o estado de pureza do seu espírito encarnado. Não existem espíritos eternamente maus.
Todos podem evoluir. Somos seres perfectíveis em constante processo de evolução. Então, nós somos criados simples, né, ignorantes, e nós temos uma trajetória à nossa frente, nós temos um caminho a seguir, né, que nos é colocado por Deus. Agora, como esse caminho vai ser trilhado, vai depender de cada um de nós. Vai depender da quantidade de esforço que eu coloco, se eu ando mais depressa, se eu ando mais devagar. Essa trajetória ela é peculiar, ela é de cada um de nós. Agora, quanto mais conhecimento a gente tem, né, da importância desse caminhar, do que a gente precisa fazer, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos aqui compartilhando conhecimento, né, entendendo e se conscientizando da nossa encarnação, do nosso dever, dos nossos deveres, né, do que a gente precisa fazer. Então, quanto mais conhecimento a gente vai adquirindo, mais responsáveis nós somos por essa caminhada. Então, não adianta nada eu, Suzana, vir aqui toda quarta-feira me sentar, ouvir a palestra, mas deixar tudo que eu estou escutando aqui na cadeira. Ah, tá bom, a palestra foi muito boa. E eu vou para casa e aquilo não me muda em nada. E eu não faço absolutamente nada com aquele conhecimento, com aquilo que eu estou aprendendo, com aquilo que eu estou assumindo aqui junto com vocês. Então, esse caminhar, ele é muito importante, né, para cada um de nós. Esse caminhar é o que vai nos fazer chegar mais próximos de Deus, né, a evoluir, a melhorar e com certeza evitar sofrimentos ao longo dessa jornada. E de onde vêm as nossas qualidades? Aí a pergunta 361A. Disso resulta que o homem de bem seja a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso seja a encarnação de um espírito mau? Perfeitamente, respondem os espíritos. Mas antes diga que é um espírito imperfeito, pois do contrário nós poderíamos crer em espíritos sempre maus, o que vocês chamam de demônios. Aí eu coloquei esse desenho porque, eu não sei vocês, mas eu quando era criança, eu assistia muito, como é que era? Era Pernalonga, né? Pica-Pau, o Pato Donald, enfim, todos esses desenhos sempre tinha aqueles momentos que estava ali o diabinho e o anjinho, né? Dando um conselho, um dizendo, vai, faz isso, vai dar certo, o outro, não faça, você vai se dar mal, não é legal, né? Então sempre tinha aquela dicotomia, né, do bem contra o mal. Só que nós sabemos que Deus é tão maravilhoso que nenhum de nós está condenado a viver para sempre no mal, né? Então todos nós temos oportunidades e oportunidades e oportunidades de ir cada vez mais melhorando, evoluindo, progredindo. Então ele pede, né, o Espírito pede, ele responde dizendo, perfeitamente, mas antes diga que é um espírito imperfeito, não diga que é um espírito mau, né? Pois do contrário nós poderíamos crer em espíritos sempre maus. Então nós não podemos crer nisso, né, no demônio, no capeta, naquele ser que está ali para sempre voltado apenas para os sentimentos malignos, para fazer coisas malignas, né? Nós, enquanto espíritas, não acreditamos nisso. Nós acreditamos na progressão, né? Então, em um dado momento, eu estou mal, mas eu vou mudar aquilo ali, vou trabalhar aquelas características minhas e eu vou sair daquela condição. Então, uma única vontade, uma única alma. O homem possui um único espírito, responsável pela inteligência e pela moral. Aqui tem nessa parte do livro dos Espíritos, ele fala que algumas pessoas acreditavam que pudessem haver vários espíritos povoando um só corpo. Só que isso não é possível, né? A doutrina espírita nos explica muito claramente que nós temos a nossa individualidade. Então isso não é possível de acontecer. Um corpo, um espírito. E é justamente por isso que a gente consegue ter o livre-arbítrio. É justamente por isso que a gente consegue ter esse poder de escolha, né? De decidir o que eu vou fazer hoje com a minha vida. O que eu vou fazer com relação a esse problema.
que eu vou fazer com relação a esse sentimento de egoísmo que eu ainda tenho, a esse comportamento egoísta que eu ainda tenho, né? O que eu vou fazer com relação às minhas dificuldades ainda enquanto ser que está evoluindo? Então, não existe isso, né? É uma ilusão de pensar que nós somos uma mistura de várias almas. A individualidade e a responsabilidade pessoal sobre as nossas escolhas e atos é um fato. Então, nós temos a responsabilidade por aquilo que a gente escolhe fazer. E como vai ser trabalhada essa responsabilidade? Quanto mais conhecimento nós tivermos, né? Então, por exemplo, quando eu penso naqueles homens lá de séculos atrás, que quando uma criança nascia defeituosa, se pegava a criança e jogava fora, né? Jogava no penhasco, ou então jogava no rio, porque aquela criança nasceu defeituosa, eu não posso comparar uma civilização e um comportamento de tantos séculos atrás com o conhecimento que eu tenho hoje. Hoje nós abraçamos, né, um ser que ele pode não nascer totalmente perfeito, mas nós o abraçamos, nós cuidamos dele, nós damos todas as condições para que ele se desenvolva da melhor maneira possível e que ele aproveite aquela encarnação que é necessária para ele, naquelas condições, né? Mas eu não posso cobrar um comportamento de uma civilização lá atrás que não tinha os conhecimentos que a gente tem hoje, né? Eu não posso cobrar esse tipo de comportamento de quem ainda não tem o conhecimento. E nós já temos esse conhecimento, né? Então hoje, se a gente escolhe fazer isso, nós somos realmente muito mais culpáveis do que aquela civilização passada que tinha aquele ou esse comportamento. Então, por que os homens inteligentes eles cometem erros? O progresso espiritual ocorre em marcha crescente, mas não simultânea. Avança-se em ciência em um período e em moralidade em outro. A inteligência sem moralidade nos torna vulneráveis a influências inferiores. Então, o que acontece? Eu tenho, às vezes, aquelas pessoas extremamente inteligentes, que a gente pode chamar de gênios, né? Pessoas com um conhecimento fantástico. E aí, de repente, você descobre, né, acontece um escândalo e aí vem à tona que aquela pessoa é um pedófilo, ou que aquela pessoa traiu a esposa, ou que aquela pessoa é viciada em uma determinada substância. Enfim, algo que te choca com relação àquela pessoa que você considerava extremamente inteligente. Nossa, é muito inteligente, por que ele possui esse comportamento ainda? Porque no nosso processo evolutivo, ele não acontece de forma simultânea. Nós, muitas vezes, viemos até a Terra ou em outros planetas e vivenciamos o aprendizado científico, intelectual, melhoramos bastante nesse aspecto, e em uma outra vida a gente vem desprovido de capacidade ou desprovido de circunstâncias que favoreçam esse intelectual, mas que ajudem a gente na parte moral. Então aí, o que vai acontecer? Eu vou me trabalhando e vou fazendo com que moral e intelectual vão evoluindo, mas às vezes eu estou com uma asinha mais para cima e a outra mais para baixo, né? Às vezes eu estou aqui com minha moral alta e aqui o intelectual está lá embaixo. Aí eu venho na próxima encarnação e trabalho um pouco mais o meu intelectual. Então, nós somos seres fantásticos, né, com uma capacidade imensa, e a gente precisa trabalhar essas capacidades, né? Quando a gente não trabalha o nosso cérebro, a nossa mente, ela vai atrofiando. Então, assim, é uma coisa que eu me preocupo, tá, gente? O que eu faço hoje? Eu estou fazendo Duolingo, eu estou aprendendo francês. E eu dou essa dica para todo mundo. Procurem, busquem conhecimento, né? Busquem alguma coisa que vocês ainda não sabem fazer e vão atrás, vão aprender. A outra coisa que eu quero fazer também é música. Eu ainda quero aprender, eu morro de inveja do nosso amigo que vem para cá com violão e toca e canta e acalma a gente antes de começar. Eu acho isso lindo demais, né? Eu tenho muita vontade de aprender música, né? E olha só que engraçado. Eu sou divorciada
E o meu ex-marido deixou lá em casa um violão e um teclado. E aí todo dia eu olho para aquele violão, para aquele teclado, gente, eu preciso aprender esse negócio, não é possível que isso vai ficar empoeirando pro resto da vida. Então é um projeto que eu vou colocar em prática. Então, os conhecimentos que a gente pode adquirir, né, a gente precisa se dar a oportunidade de trabalhar o nosso intelecto, de trabalhar, de trazer para a nossa vida mais conhecimento, mais conhecimento mesmo, né? São experiências que a gente traz, são experiências que vão construindo o nosso ser, vão nos melhorando, vão nos fazendo evoluir. Ixi, eu passei, né? Tava aqui. Então, não, era aqui? Não, era aqui mesmo, né? Próximo. Não, aqui. Isso. Certo. Aí avança-se em ciência em um período e moralidade em outro. Então, nós também precisamos trabalhar a questão da moralidade, né? Então, falamos do intelectual, mas também precisamos estar de olho na moralidade, né? Porque não adianta nada eu ser aqui PhD. Nossa, Suzana fez PhD em artes e ela nossa, olha como ela sabe coisa, tem 2 cursos superiores, que inteligente e tal, mas aí no meu dia a dia eu me comporto como uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, né? O meu conhecimento é só para mim, eu não me importo em ajudar ninguém, em favorecer a vida de ninguém, enfim, eu transformo as benesses, as coisas boas e positivas que tem na vida, em algo totalmente egoístico, né? Comportamentos egoísticos. Então, para nós, enquanto espíritas, a gente precisa olhar para isso e entender que a caridade, né, o amor ao próximo, é o grande caminho que a gente tem a seguir aqui. E que Jesus nos deixou. Deixa eu ver como é que está aqui no tempo. Então, qual é a missão do homem inteligente na Terra? Voltando a falar das questões intelectuais, né? O saber humano possui limites muito estreitos no mundo físico. Então, para eu ser uma pessoa convencida, porque eu sei, porque eu fiz uma faculdade, ou porque eu sou PhD em alguma coisa, para eu ser convencida, para eu me achar, né, porque eu tenho... Não, os conhecimentos aqui na Terra, eles são extremamente limitados, né? Porque a gente vai ter de conhecimento para entender quando a gente desencarnar, de pluft, explodir a mente, né? Quando chegar no mundo espiritual. A inteligência não é motivo de orgulho, mas uma concessão divina. E aí começa a responsabilidade, né? Ora, eu nasço, eu venho até a Terra com uma capacidade enorme de pensamento, uma capacidade enorme de trabalhar conhecimentos, né? De aprender, de compartilhar isso, de falar para as outras pessoas. E aí, se eu não trabalho isso, é algo que fica ali latente e que não dá frutos. É como se fosse uma sementinha que ficou guardada ali, seca, guardada dentro de um armário, né? E o que eu tenho que fazer com essa semente? Eu tenho que botar ela numa terra, eu tenho que botar ela para germinar, eu tenho que fazer ela dar frutos. Então, o intelecto, ele é uma ferramenta de auxílio aos que estão ao nosso redor. Então, quanto mais conhecimento eu tenho que buscar trabalhar esse conhecimento em favor dos outros, em favor da humanidade, né? Fazer algo de positivo com aquilo que me foi dado, né? Se eu tive as possibilidades nessa encarnação de trabalhar meu intelecto, de me tornar uma pessoa extremamente inteligente, eu tenho que, colocar isso à disposição das outras pessoas, né? Trabalhar esse conhecimento com o máximo de pessoas possível e ajudar ao crescimento e à evolução da humanidade. E aqui eu coloquei exemplos de desperdício, crimes, né? Como que eu posso estar desperdiçando essa capacidade? Gente, eu sou advogada, né? E eu assisto cada coisa, né, no meu meio, que eu fico, às vezes, de cabelo em pé, né? Então você vê, quando se trata de um estelionatário, a quantidade de subterfúgios, de criações que aquela pessoa consegue inventar, engendrar, para conseguir enganar um outro ser humano, né? E retirar daquele ser humano
às vezes dinheiro, ou então alguma outra coisa que possa servir, né? Então você vê que é um uso do intelecto totalmente para o mal, né? Totalmente voltado para o mal. E é muito triste. E infelizmente a gente tem um monte de situações assim, todos os dias acontecendo. Pessoas que não trabalham a sua intelectualidade, né, para o bem, mas para fazer o mal, para prejudicar, para roubar, né, para, enfim, atrair as pessoas para o erro. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio no qual pudestes desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que façais uso dela em benefício de todos. Pois é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver, por sua vez, as inteligências retardatárias ao vosso redor e reconduzi-las a Deus. Então, olha que bonito, né? O que se a gente teve a capacidade, condições de desenvolver a nossa inteligência, não é para que aquilo fique aprisionado em mim mesmo, mas para que eu possa ajudar. De que forma isso pode acontecer? Se eu me tornei uma psicóloga, eu vou ajudar as pessoas, né? Se eu me tornei uma pessoa que trabalha com a educação, eu vou ajudar as pessoas, eu vou levar conhecimento, né? Então, existem trabalhos voluntários que eu posso fazer, que eu posso realizar. É claro que eu tenho que cuidar da minha manutenção física, material, mas existem sempre possibilidades da gente trabalhar as faculdades que a gente tem para a caridade, para fazer o bem, né? Por exemplo, aqui no Centro Espírita, quando uma pessoa está ali, lá atrás, recebendo a gente no atendimento fraterno, ela está fazendo um serviço maravilhoso. É uma pessoa que já tem um conhecimento espírita, que vai trabalhar os conhecimentos espíritas no atendimento e vai nos ajudar a buscar um tratamento que a gente está precisando. Então, dentro da casa espírita existe uma série de possibilidades de trabalho. Na nossa vida cotidiana existe uma série de possibilidades de trabalho no bem que a gente pode fazer. Basta a gente buscar. Às vezes, no nosso próprio trabalho aparece alguém que não tem condições de pagar. E de repente a gente faz ali um pro bono, a gente ajuda. Nossa, essa pessoa aqui está passando por uma dificuldade, então eu não vou cobrar. Muitas vezes isso é capaz, isso é possível de acontecer. Trabalhando as faculdades intelectuais. A inteligência é como uma enxada dada ao trabalhador para cultivar o solo. O perigo de usar o intelecto para destruir a fé e a ideia de providência. Infelizmente, a gente vê que muitas vezes, eu conheço pelo menos pessoas assim, que têm um intelecto muito desenvolvido, mas que por conta talvez desses conhecimentos que adquiriu, né, que juntou, acredita que Deus não existe. E muitas vezes se tornam verdadeiros defensores dessa ideia, propagadores dessa ideia, né, retirando das pessoas a capacidade de acreditar em Deus, retirando a fé. Essa água que eu posso tomar? Obrigada. Então, retirando das pessoas a capacidade de acreditar, né, e diminuindo a experiência nossa da vida em apenas a sua versão material. Ora, nós vivemos aqui na Terra e nós sabemos que somos espíritos, né? Nós temos essa crença e sabemos que somos espíritos eternos. Então, quando eu retiro essa crença de uma pessoa, eu estou jogando ela apenas uma vida material. E essa vida material em si mesma, ela não tem o menor sentido se eu tiro a espiritualidade dela. Ora, gente, o que a gente viria fazer aqui se fosse para a gente passar uma encarnação aqui e acabou tudo? Né? Imagina então quantos bebezinhos que nascem e não dão continuidade à vida, né? Que morrem às vezes ainda na UTI. Qual o sentido disso tudo? Né? Se não houvesse o nosso espírito, né? E a nossa reencarnação e a quantidade de vezes que a gente precisa vir, né? Trabalhar nossos defeitos, as nossas dificuldades. Então,
quando eu trabalho a minha inteligência e ajudo a divulgar esse tipo de informação e de pensamento, eu estou reduzindo a nossa experiência de vida a apenas o fator material. E aí eu tiro da experiência da vida algo preciosíssimo, né? Que é a nossa capacidade de se importar com o outro, de entender o porquê que estamos aqui, né? De auxílio, de amparo, de empatia, porque tudo perde o sentido. Se eu vou passar apenas alguns anos aqui e não tem futuro, não tem nada, é tipo uma brincadeira que a minha prima fazia quando ela estava, alguns anos atrás, né? Tudo que a gente falava para ela dizia assim: para que comer se o destino é morrer? Para que banhar se o destino é morrer? Para que não sei o que se o destino é... Tudo era para que fazer se o destino é morrer. Então, sabe assim, para quê? Né? Para que realmente serviria se a gente não tivesse a crença de que a vida é muito mais do que isso aqui? Então, o mau uso das faculdades gera existências futuras de reparação e humildade. Aí o que vai acontecer com essa pessoa, né, que teve o intelecto totalmente exacerbado, trabalhado numa existência, mas que não soube aplicar esse intelecto de uma forma positiva, de uma forma caridosa, né, de amparo às outras pessoas, de auxílio? O que vai acontecer com ela? Muito provavelmente ela vai vir numa outra encarnação com algum problema, gente. Às vezes nasce com algum problema mental, que não pode desenvolver o intelecto, para trabalhar outras questões, para trabalhar a questão da moral, para trabalhar, enfim. Às vezes vem uma outra encarnação onde ela não tem condições materiais de trabalhar esse intelecto, tipo uma família muito pobre, em que ela não pode estudar, mas que ela tem outros objetivos, que seriam, no caso, trabalhar as questões morais, né? E conseguir entender a questão da espiritualidade, entender que a vida é muito mais do que apenas a matéria. Aí eu coloquei essa árvore aqui, né? Porque a intelectualidade, né? As faculdades intelectuais, elas podem servir muito para muitas pessoas, né? Elas podem ajudar, favorecer, fazer com que muitas pessoas sejam beneficiadas, ou se eu resolvo deixar só para mim, é uma árvore sem vida, é uma árvore que não frutifica, é uma árvore que não dá frutos e não ajuda, né? Não auxilia. O verdadeiro homem de bem. Agora de novo a moral. Vocês estão vendo que a gente está aqui o tempo inteiro fazendo esse embate, conversando sobre o intelectual e a moral, o intelectual e a moral. Então, o verdadeiro homem de bem. Aí quando a gente faz uma visita ao Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar o homem de bem, que é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na maior pureza. E qual é o maior exemplo que a gente tem? Jesus, né? Jesus é o nosso exemplo de caridade, de pureza, de justiça, de amor. A autointerrogação diária da consciência sobre o mal feito e o bem omitido. Então, aqui a gente tem uma ferramenta, que é a forma como a gente lida diariamente com a nossa vida. Eu sempre bato nessa tecla, né, que a gente não pode viver como se fosse um robozinho. Levanto, tomo café, vou trabalhar, cuido da casa, cuido do filho, deito para dormir e pronto. Né? Aí eu preciso, de vez em quando, parar para pensar: como que eu estou me comportando no meu trabalho? Será que eu estou sendo ética? Como que eu estou me comportando com relação aos meus colegas de trabalho? Será que eu estou sendo uma pessoa insuportável, uma pessoa chata, uma pessoa pesada, difícil? Aí eu dou aquela parada também em um determinado momento e penso: como eu estou me comportando no meu lar? Será que na minha casa eu sou algoz? Será que eu sou vítima? Será que eu sou muito mole? Eu sou muito mole com as minhas filhas, gente. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender a ser uma mãe mais assim, sabe? E faço tudo que elas pedem. E é errado. Eu sei que é errado. Mas eu converso muito. Isso é uma coisa que eu não vejo muitos pais, assim, alguns pais eu não vejo fazer. Eu sento, eu dialogo, eu converso, eu esclareço muito as coisas, né?
mas eu sou uma mãe mole. Eu sou uma mãe Maria mole. E eu estou trabalhando isso. Né? Trabalho isso aqui, né? Eu vou aprendendo como que eu tenho que ser, eu vou puxando a responsabilidade para mim. Então, todos nós precisamos fazer essas análises. De que forma eu estou sendo como mãe? De que forma eu estou sendo como irmã? De que forma eu estou sendo como esposa, como marido, como pai, como filho? De que forma eu estou me relacionando com as pessoas à minha volta? Eu posso fazer melhor do que o que eu estou fazendo? E aquela coisa de chegar em casa, eu não quero mais falar com ninguém, só quero sentar aqui e assistir a minha série. Aí um filho vem para conversar com você, e você, não, agora não, eu estou assistindo a minha série, me deixa em paz. Né? A gente precisa ter tempo para conversar, para amar, para orientar, para amparar. Né? Seja que pessoa for, um filho ou um amigo que te telefona precisando muito, né, ser ouvido. Enfim, a gente tem milhões de possibilidades na vida para fazer algo de positivo. Só depende da gente. Como que a gente vai trabalhar essas nossas faculdades? Como que a gente vai melhorar? Eu vim uma pessoa egoísta, amarga, orgulhosa, preguiçosa. Eu vim com uma série de defeitos. Como que eu vou trabalhar cada um desses defeitos? Se eu me isolar? Eu posso me isolar aqui, eu posso me isolar entre vocês, eu posso me isolar na minha própria casa, eu posso me isolar em qualquer lugar e impedir a aproximação das pessoas de mim. Mas só que quando eu me isolo e deixo de conviver com as pessoas, e deixo de trabalhar essa convivência, essa relação com as pessoas, eu estou me privando de evoluir. Eu estou me privando de aprender alguma coisa nova. Porque seja uma criança que está aqui conversando comigo, ela tem alguma coisa para me ensinar e eu tenho algo para ensinar para ela. São trocas. Nós realizamos trocas o tempo inteiro. Então a gente precisa muito de respeito ao outro. Né? Nossa, mas fulano só pega no meu pé, no trabalho. Nossa, tudo que eu estou fazendo, ele vem e diz que eu posso fazer melhor e não sei o quê. Nunca está bom. Se você parar para pensar, essa pessoa está te ajudando. Porque ela está te mostrando exatamente que você pode melhorar aqui, ali, que tem isso aqui que você... Se você abrir a mente e escutar uma crítica, né, e conseguir trabalhar isso em você, você pode melhorar e muito, crescer, aprender com aquilo ali. Mas vai depender, novamente, de eu me dispor. Né? Será que eu vou me dispor a trabalhar os meus defeitos? Como que eu posso me dispor a trabalhar eles? De mente aberta. De mente aberta, permitindo que o outro me ajude. Né? Aquela pessoa que me aponta os meus erros é uma pessoa que é preciosíssima na minha vida. Porque ela está me mostrando quem eu sou. Porque eu vivo no piloto automático, então muitas vezes eu nem observo como é que eu estou me comportando. Aí quando aquele amigo chega e fala, olha, não é assim, você chamou a atenção. O marido chega para a esposa e fala, você chamou a atenção das crianças na frente dos coleguinhas, não pode. Quer falar alguma coisa, quer chamar a atenção? Bora chamar aqui no cantinho, aí a gente conversa, explica, mas não envergonha. Então, nós precisamos dar aquela parada de vez em quando, um momentinho às vezes antes de dormir e pensar nas nossas vidas, no que a gente está fazendo, sair do piloto automático. Então, qual é a regra de ouro? Fazer aos outros o que gostaria que fizessem por si. Então, o evangelho, né, todo está nessa única frase, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, eu preciso fazer para os outros o que eu gostaria que fizessem por mim. E isso não é fácil. Né? Muitas vezes eu só quero, venha a mim. Né? Eu só quero alguém para cuidar de mim, alguém para fazer as coisas para mim, alguém que esteja ali à disposição. Mas e eu? O que eu estou fazendo de volta? É só venha a nós e nosso reino nada? Né? Então, eu preciso parar e pensar como está sendo o meu comportamento. Né?
Eu estou fazendo realmente por onde? Eu estou realmente conseguindo fazer isso, né? Fazer aos outros o que eu gostaria que fizessem por mim? Então é mais um questionamento para a gente levar para casa, para a gente levar para a nossa vida, né? Será que lá no meu ambiente de trabalho eu estou conseguindo ser uma pessoa proativa, que ajuda, quando precisa eu estou ali e ao mesmo tempo estou disposta a continuar melhorando, né? Aprendendo mais, né? Assumindo responsabilidades e fazendo, dando o meu melhor? Como está sendo o meu comportamento? Então, tudo isso são questionamentos que a gente precisa fazer, porque a gente não veio para a Terra para ficar sentado vendo série. Essa é uma das partes, tá? A gente descansa e a gente vê a sériezinha lá do Netflix, e é legal, mas a gente não veio para isso. A gente veio aqui para uma troca de experiências, para se relacionar uns com os outros, e aí é que está o grande segredo. E é muito bonito quando a gente se permite, né? Quando a gente permite que isso aconteça. Então, fé no futuro e amor ao próximo. Colocar os bens espirituais e eternos acima dos interesses temporais. Então, a gente muitas vezes vive tão sobrecarregado e pensando no dia de amanhã e como é que vai... Eu já estou nessa fase, eu não vou mentir, não tenho que mentir para vocês, mas eu estou naquela fase assim, como é que vai ser minha aposentadoria? O que vai ser de mim, cara? Né? Eu estou assim, eita, eu tenho que começar a me organizar aqui, hein? Né? Ano que vem já faço 50. E aí começa aqueles pensamentos, como é que vai ser minha velhice? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? E aí? Né? Só que eu preciso, gente, também trabalhar a minha fé. Saber que eu estou trabalhando o dia de hoje da melhor maneira possível, que eu estou fazendo o meu melhor, né? E que com certeza esse Deus tão maravilhoso que olha por mim, não vai me deixar numa situação difícil. Tem uma passagem lindíssima do Evangelho segundo o Espiritismo que fala, né, da questão da olhai os lírios do campo. É muito lindo. Que lembra a gente de que Deus é tão amoroso, é tão bondoso, que Ele jamais vai deixar a gente, se Ele consegue embelezar os lírios, né, se Ele consegue alimentar os passarinhos todos os dias saem, voam e acham alimento, comem, e estão aí lindos, embelezando a natureza. Então, a gente precisa fazer a nossa parte e confiar em Deus. Confiar em Deus não é algo muito fácil, porque é um trabalhozinho de formiguinha chamado cultivo da fé. Né? Cultivar a fé. Entregar minha vida totalmente nas mãos desse ser maravilhoso que eu acredito que é o meu Pai, que é o meu Criador. Então, aceitar as dores e decepções como provas ou expiações necessárias. Entender que as dores, entender que as dificuldades, elas não vêm por acaso. Elas chegam até nós com o objetivo de nos favorecer um aperfeiçoamento, de nos favorecer a questionamentos e a mudança de comportamento. Então, essas dores, essas dificuldades, aquele calo no pé, aquela pedra no sapato, chega para a gente pensar um pouco sobre a vida. Às vezes é para trabalhar a tolerância, às vezes é para trabalhar a paciência, às vezes é para trabalhar a nossa fé, nossa esperança no futuro, nossa crença em Deus. Às vezes é para que a gente consiga se aproximar mais daquela pessoa que a gente tem mais dificuldade de se relacionar nessa vida. Então, nós todos temos que saber fazer questionamentos com relação à nossa vida, sabe? A essas dificuldades que batem na porta. A satisfação real em consolar, ajudar o fraco e ver a felicidade alheia. Então, quando a gente tiver a oportunidade, e essa oportunidade sempre vai se apresentar, porque é para isso que a gente está aqui, então sempre vai ter alguém que vai bater na nossa porta, que vai vir atrás da gente, sempre vai ter aquele amigo carente que precisa de um pouco de conforto, sempre vai ter aquela pessoa que precisa de ajuda na nossa família e que olha a gente e pensa, nossa, vou falar com fulano, que fulana é a pessoa da família que, sabe? Então tem sempre oportunidade de fazer o bem. E o que eu estou fazendo com as oportunidades que estão vindo até mim? Então, trabalhando as faculdades morais, né? A ausência de ódio, eu tenho que
começar a trabalhar isso, colocar o ódio para longe da minha vida, o rancor, os desejos de vingança, né? Pensando no que? No exemplo de Jesus. Então, olhar as imperfeições do próximo, lembrando que também precisamos de perdão. Ah, Suzana, mas eu não suporto essa minha colega de trabalho, ela me persegue, ela é isso, ela é aquilo, mas ela tem os defeitos dela, você tem os seus. E a gente também precisa, todo dia que Deus perdoe os nossos erros, todo dia a gente erra, todo dia a gente comete algo que a gente precisa depois de se desculpar. Então a gente precisa sempre lembrar disso, que nós não somos perfeitos, que nós temos, igual a história da mulher adúltera, né? Que está lá aos pés de Jesus, todo mundo desiste de jogar pedra, porque ele pergunta o quê? Qual de vós não tem pecado? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E alguém pôde atirar a primeira pedra? Ninguém pôde, porque todos nós somos imperfeitos. Então essa mulher não foi apedrejada, né? Dizem que Jesus estava com o pezinho na areia escrevendo um poema lindíssimo, enquanto tudo aquilo acontecia, e depois a mulher vem até ele e ele diz: eu não vou te condenar também, vai e não peques mais. Então, lembrar que nós também precisamos de perdão, né? Então, isso favorece com que a gente perdoe mais. Porque, poxa, não, eu não posso perdoar isso foi muito ruim, isso foi muito... Perdoe, porque você também precisa de perdão. Então, o foco ele tem que ser na reforma íntima, ser melhor hoje do que fomos ontem. E qual é uma das ferramentas que nós temos aqui? O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ter o Evangelho em casa, abrir ele, dar uma lida, refletir sobre isso, ver o que ele pode estar me ajudando na minha vida, né? O que ele está me chamando para pensar hoje, é sobre isso aqui. Quanto mais a gente coloca energia positiva, conhecimentos doutrinários, espirituais na vida da gente, mais a gente está sintonizando com os espíritos bons, com as atitudes boas, com os comportamentos que a gente precisa ter. Então, o caminho da transformação. O caminho da transformação. É como se nós fôssemos esse passarinho e nós temos duas asas, né? Se o passarinho tivesse só uma asa, vocês acham que ele ia conseguir voar? Não, né? Ele precisa das duas asas. Então, a gente tem que trabalhar a moral e a gente tem que trabalhar a inteligência, né? A inteligência e a moral devem caminhar juntas para a nossa libertação. Ninguém nasce perfeito, mas todos podem esforçar-se por ser homens de bem.